Esse é o processo acelerado de um desenho que eu fiz com a técnica Grayscale. A famosa técnica de colorir o desenho primeiro em tons de cinza para somente depois disso aplicar as cores. Eu sempre tive uma relação de amor e ódio com essa técnica, que tanto artistas profissionais quanto artistas iniciantes podem usar sem muitos problemas, sendo uma boa maneira de estudar valores sem toda aquela confusão das cores. Tendo conhecimento correto dos valores, podemos evitar o problema de deixar nossas artes lavadas, como essa aqui. A primeira coisa a se entender é que preto não é preto e branco não é branco. Você não entendeu errado. Preto, na verdade, é cinza escuro e branco é cinza claro. Quando trabalhamos com valores em preto e branco, devemos entender que à medida que vamos aumentando ou diminuindo o brilho, estamos modificando a tonalidade da cor que será adicionada ao fim do processo. Por exemplo, se você colocar a cor branca logo de cara, não terá nenhuma cor acima dela para criar contraste. Por isso nós usamos o cinza claro. O mesmo serve para o preto. Ou seja, na tabela de cores, essas extremidades são o limite do tom. Tente se manter nessas margens ao definir os valores do seu desenho, como eu estou fazendo no vídeo, tentando evitar que a imagem fique ou clara demais ou escura demais, o que pode acontecer quando não temos uma noção muito boa de luz e sombra. Use as extremidades apenas nos casos onde não há de adicionar nada mais claro ou escuro no local, e principalmente valores. Esse problema seria quase que irreversível quando usamos as cores diretamente no desenho. Aí que entra o método Grayscale. Ou seja, se você tem dificuldade para ver esse aspecto, que faz com que você enxergue melhor os valores da sua arte, sem ter que se preocupar com saturação em toda a paleta de cores. Nem que seja apenas para treino, te ensinando a controlar toda a sua projeção de tons e cores em geral. As situações mais comuns de se ver desenhistas usando esse método: artistas que criam concept arts ou trabalham para clientes exigentes como empresas. Que se trabalha com arte digital, ainda mais com concepts, é extremamente comum que o desenhista use e prefira essa técnica, pois a qualquer momento seu cliente pode desejar que ele mude a cor de algum elemento da imagem, algo que geraria muita dor de cabeça caso não fosse feito com Grayscale, pois demorariam horas e horas para chegar ao mesmo acabamento apresentado anteriormente. Outro tipo de artista muito comum de se ver usando esse método é o estudante. Quem está iniciando nas artes digitais e ainda não entende como agregar valores juntamente ao uso das cores, pode optar por esse método. Como dito anteriormente, ele faz com que os aspectos de luminosidade fiquem mais aparentes, sem que as cores desviem o seu olhar, sendo apropriado para estudar valores. Ah, Suíte, mas você fica aí falando de valores isso, valores aquilo. O que são valores? É o preço da cor? Tipo, R$9,90? Calminha, pequeno gafanhoto, vou lhe explicar. O termo valores, se tratando de uma escala de cinza, são quão clara ou escura a cor é. Por exemplo, quando você está desenhando no digital, o programa Photoshop, ao apertar o atalho Ctrl+U, aparece uma janela com 3 opções para serem modificadas: matiz, saturação e luminosidade. Toda arte colorida contém esses 3 elementos. Sendo a matiz a escolha de qual cor será utilizada, como azul, verde, vermelho, considerando todas as cores do arco-íris e suas misturas. A saturação, o quão viva ou acinzentada a cor vai ser. Já a luminosidade, o quão clara ou escura ela é. Sendo assim, a luminosidade representa o valor de uma cor. E é com ela que vamos brincar ao colorir em Grayscale. Em português, escalas de cinza. Sabendo que a pintura de uma imagem aborda 3 tópicos, claramente se é mais fácil deixar 2 de lado e trabalhar com apenas um deles, sendo ele a luminosidade. Nada mais nada menos com que fazer que os tons tenham mais destaque em certas áreas, menos em outras. Isso te faz pensar no contraste da imagem que está sendo trabalhada, sendo esse outro benefício dessa técnica. Tudo fica mais fácil de se enxergar ao colorir apenas com aspectos de iluminação, em preto e branco. Mas não se engane! Esse método pode tornar o ato de colorir mais simples, mas não mais fácil. Pensando por outro lado, se você diminuir 2 fatores das cores, você se limita a somente um.
Então você vai estar colorindo sendo limitado a somente um dos fatores. Ainda nesse tipo de pintura, é necessário ter conhecimento de luz e sombra. Então não é como se o Grayscale fosse acabar com todos os seus problemas. Você ainda vai ter que usar a cabeça para colorir. Evite criar muitas camadas para cada detalhe do desenho. Se possível, use apenas uma. Criar camadas excessivas, além de te atrapalhar durante o processo, deixando ele mais demorado e confuso, atrapalhando a dinâmica de tudo. Pode deixar seu desenho lavado, esfumado demais ou rígido demais. Não queremos que isso aconteça, não é? Para resolver esse problema, alterne entre soft brushes e hard brushes. Os soft brushes são aqueles pincéis digitais mais macios, sendo esfumados, podendo ou não ter mudança de tonalidade ao decorrer do traço. Isso ajuda com que seu desenho não fique lavado, nem nada do tipo, tendo uma solução prática para esses problemas. Já os hard brushes são aqueles que têm suas bordas mais duras e bem demarcadas, tendo ou não ter mudança de tonalidade ao decorrer do traço. Depois de aplicar todos os valores, vamos adicionar as cores. Para isso, vamos mexer no modo das camadas. A grande maioria dos programas de arte digital tem um modo de camadas. Cada um deles tem um efeito diferente. Eu costumo usar a camada cor para a base, multiplicação para sombras, subexposição de cores, indireta e sobrepor para os detalhes. E você também pode fazer desse jeito. Caso você não esteja desenhando no Photoshop, a única diferença é que as camadas vão estar nomeadas de maneira diferente, mas muito provavelmente vão ter as mesmas funções. Então, nessa hora, como também a escolha é muito particular e depende de artista para artista, eu recomendo que você vá testando as camadas até achar uma que te agrade. A única recomendação é não usar apenas uma camada para as cores, e sim usar várias com vários tipos de camadas diferentes. Por exemplo, uma em sobrepor e outra em multiplicação e outra em cor. Dessa maneira você consegue detalhar seu desenho de um jeito que ele pareça mais bonito. Agora fique com a speed art do resto do processo. Ah, e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Look at all you've gone through, all the crazy and the bittersweet too, all the while your heart's on fire, keeping off to your own desire. Look at all you've endured, heartaches that have crushed your worth, all the